Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Eu quero agradecer a todos que acompanham o meu canal, todos que se inscreveram no meu canal. Agradeço aqueles que divulgam o meu canal, tá? Desde já eu peço o like nesse vídeo, também a divulgação desse vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, né? O canal precisa disso. Também, quem puder contribuir com o meu Apoia-se, o link está na descrição do vídeo. Quem não puder também, eu agradeço da mesma forma. Quem contribuiu com o Apoia-se do Cláudio Campos, eu agradeço de coração também. Tá? Ah, e também peço que divulguem todos os canais católicos. Tá? É importante para a igreja a divulgação dos canais. Hoje eu quero falar sobre a transfiguração, né? Sobre a ressurreição dos mortos, Moisés e Elias. Isso tem tudo a ver também com os dois últimos vídeos que eu fiz a respeito da intercessão dos santos. Ainda falta um vídeo, né, o terceiro vídeo a respeito da intercessão dos santos, mas eu achei por bem fazer este vídeo aqui porque eu irei refutar um apologista protestante muito conhecido que insiste na ideia da mortalidade da alma, ou seja, a alma morre junto com o corpo físico da pessoa. Infelizmente, a Bíblia condena esse tipo, né, de heresia, uma heresia isso. A Bíblia Sagrada, ela nos traz a imortalidade da alma, não a mortalidade, a imortalidade da alma. A alma não morre, né? E o que acontece? Nós católicos e algumas outras pessoas do lado protestante, né, outras igrejas, usam aqui o texto a respeito da transfiguração para provar que realmente, né, a alma é imortal, mostrando que Pedro, Tiago e João subiu no Monte Santo com Jesus Cristo e no momento da transfiguração eles conseguiram ali observar Moisés e Elias. Eles observaram Moisés e Elias naquele momento junto de Jesus Cristo. Moisés e Elias, né, que morreram. E aí tem uma questão, por quê? O protestante ali ele vai tentar usar alguns subterfúgios para tentar provar, né, que não existe a imortalidade da alma e encontrar uma manobra ali para provar que existe a mortalidade da alma e o porquê Moisés e Elias, né, apareceram ali junto de Jesus Cristo no momento da transfiguração. Eu irei usar apenas a Bíblia Sagrada. Não vou usar a tradição católica. Apenas com a Bíblia Sagrada eu vou provar que este protestante, né, aliás, vou provar mais uma vez que este protestante está errado, porque esse aqui é o 15º artigo que o cara escreve a respeito do mesmo assunto, né? E ele não cansa de apanhar, né? Ele não cansa. Eu vou colocar eu vou colocar aqui em vermelho o que ele escreveu. Lógico que eu não vou colocar o artigo todo aqui, eu vou colocar apenas algumas partes, né, no qual eu irei fazer a refutação, as partes mais importantes do artigo falando sobre a tal da mortalidade da alma. Preste atenção que ele começa assim, né? Em primeiro lugar, é preciso destacar que Elias não morreu. Olha só, Elias não morreu, segundo ele. É, Infelizmente, segundo alguns católicos, também Elias não morreu. Eu irei provar o contrário, que Elias morreu. Ele teve que morrer, tá? Porque São Paulo, Elias sendo arrebatado de corpo e alma, esse corpo terreno, né, de sangue aqui, carne e sangue, contraria tudo que São Paulo pregou, tudo que São Paulo escreveu. Eu vou provar isso aqui neste vídeo. Mas continuando o texto dele, ele diz assim: Elias não morreu, pois foi translatado vivo para o céu. Ele cita o versículo aqui, eu também vou citar o versículo aqui, tá? Vou ler. Considerando que Elias não passou pela morte, ele só poderia estar corporalmente no monte. Isto é, né, no monte no dia da transfiguração. Isto é, com o seu corpo físico. Segundo ele, Elias foi arrebatado para o reino dos céus, ou o seio de Abraão, seja lá o que ele acredita, com seu corpo físico, gente. Aqui, ó, com esse corpo aqui de carne e sangue. Eu vou ler aqui o texto citado por ele, preste atenção.
né? O texto diz assim, deixa eu baixar um pouquinho aqui o PDF. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando, ali estava falando sobre Elias e Eliseu, e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Preste atenção que não fala exatamente que Elias morreu, que Elias não morreu, ou que Elias foi para o seio de Abraão ou para o reino dos céus. Fala apenas que esse carro de fogo veio e levou, né, o Elias, e ele subiu, o carro subiu para o céu, mas não diz exatamente que ele foi tirado deste planeta, gente. O texto não diz isso. Tá? O que acontece? Esse termo arrebatamento, né, arrebatado, esse termo que vem da cultura hebraica, tem vários sentidos, de ser sim arrebatado ao reino dos céus, mas também apenas aquela mudança de local, né? Você ser levado de um local para o outro, assim como São Felipe, lá em Atos dos Apóstolos, ele foi levado de um local para o outro, de um local para o outro, e o texto diz que ele foi arrebatado. Mas ele não foi arrebatado para o reino dos céus. E o que aconteceu com Elias foi exatamente isso. Ele foi tirado de um lugar e levado para o outro lugar, para um outro lugar, outro local. E eu vou provar aqui o porquê. Preste atenção que Elias, ele foi arrebatado no reinado de Acasias, tá? Estou grifando aqui. Acasias. Acasias era o rei lá do Reino do Norte, o Reino de Israel, que estava separado, dividido, o Reino do Norte e o Reino do Sul, na época. O Reino de Judá, que era o Reino do Sul, quem reinava era Josafá, ok? O que acontece? Depois, né, de Acasias, veio Jorão, seu filho, né, que sucedeu depois que ele morreu, e Josafá foi sucedido por Jeorão. Jeorão, acho que é assim que se pronuncia, tá? Jeorão, que também era seu filho. O que acontece, gente? Ó, prestem atenção aqui, eu vou mostrar esse quadro que é muito importante. Elias foi arrebatado aqui, Elias viveu ali, né, antes do arrebatamento, entre o reinado de Acabe e Acasias, tá? Acasias reinou entre 850 a 849 lá no reino de Israel, no reino do norte. Por sua vez, no Reino do Sul, ali no Reino de Judá, Josafá reinou entre 873, né, um pouco mais do que o Acasias, até 849 também. Em 849, os dois aqui, ó, né, houve a sucessão, né? Porque quem veio depois ali na sucessão de Josafá foi Jeorão, de 849 a 843. Tá vendo? Em 849, Jorão, né, sucedeu a Casias lá no reino, né, o reino do norte, no reino de Israel. E também ficou ali, né, reinando até 842. Eu sei que está um pouco complicado, mas os ouvintes irão entender. Josafá, aqui, que era do reino de Judá, ele reinou até 849, correto? Depois ele morreu, foi sucedido por Jeorão, tá? Nesse mesmo tempo aqui que Josafá reinou no reino de Judá, ali no reino do sul, Acasias reinou lá no reino do norte, no reino de Israel. E foi neste tempo que Elias foi arrebatado, ok? Então, no reinado de Jorão, aqui, que sucedeu Acasias, no reinado de Jeorão, que sucedeu Josafá, Elias já tinha sido arrebatado. Se ele tivesse sido arrebatado para o reino dos céus, ou para o seio de Abraão, ou sei lá, a morada dos mortos, para outro local que não fosse aqui no planeta Terra, jamais Jeorão, olha, preste atenção, jamais Jeorão, que sucedeu Josafá, jamais teria recebido uma carta de Elias. Porque Elias foi arrebatado durante o reinado do seu pai, não durante o seu reinado. E prestem atenção que Elias
Depois do arrebatamento, né, que foi no reinado do seu pai, Josafá, e no reinado de Acasias, Jeorão ele recebe uma carta de Elias. Tá aqui, olha, preste atenção. É, em 2 Crônicas, no capítulo 21, né, no versículo 12, diz assim: Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta. Elias, ó, tô grifando aqui, gente. Elias, o profeta, olha, grifando aqui, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andastes nos caminhos de Josafá, que seria, né, Josafá, o pai dele, teu pai, despertou, pois, o Senhor contra Jeorão, o espírito dos filisteus e dos árabes que estavam do lado dos etíopes. Então aqui, Jeorão, que reinou depois de Josafá, tá? Jeorão, que reinou depois de Josafá, recebeu uma carta de Elias, que foi arrebatado no reinado de Josafá. Que significa isso, gente? Só lembrando aqui, depois eu coloquei em observação, que essa profecia, né, contra Jeorão se cumpriu 2 anos depois. 2 anos depois se cumpriu lá em 2 Crônicas, no capítulo 21, versículos 17 ao 20. O que acontece é que Elias não foi arrebatado ou transladado, assim como nós entendemos, segundo ali o arrebatamento, né, nos últimos tempos, lá no arrebatamento na volta de Jesus Cristo. Ele foi transportado para uma outra região, uma região segura. Apenas isso que aconteceu, para que não fosse morto no reinado de Acasias. Assim, ainda coloco, assim como o apóstolo São Felipe. Assim aconteceu com o apóstolo São Felipe também. Ele foi transportado de uma região para outra e não retirado do planeta Terra. Tá? Só assim se explica a carta que Jeorão recebeu do profeta Elias depois do suposto arrebatamento do profeta Elias. Só assim se explica. Porque, se eu não estou enganado também, né, Elias não poderia ter, sei lá, voltado lá do reino dos céus ou da morada dos mortos para se comunicar aqui com Jeorão. Então, muito menos escrever uma carta lá do reino dos céus ou escrever uma carta lá da morada dos mortos, do seio de Abraão, e depois enviar essa carta para Jeorão. Então, e também ninguém poderia consultar Elias, porque isso também era uma heresia, né? Isso também era condenado segundo a lei mosaica. Ninguém iria consultar Elias. Eu vou mostrar também isso mais para frente, tá ok? Então, o que que acontece? Para onde, né? Para onde foi Elias, né? Para onde ele foi transportado? O que a conclusão que alguns teólogos, né, chegaram foi que ele foi transportado para o Reino do Sul. Ele era um profeta do Reino do Norte. Ele profetizava ali no Reino do Norte, no reinado de Acasias, né, no Reino Norte de Israel. E o que acontece? Durante esse reinado ele foi perseguido e foi transportado por Deus para ser profeta no Reino do Sul, no Reino de Judá. Por isso que ele profetizou contra Judá depois. Essa carta foi uma profecia contra Jeorão, que era o rei, né, no Reino do Sul, não mais lá no Reino do Norte, e sim no Reino do Sul, que era o Reino de Judá. Então ele era um profeta. Primeiramente, o que aconteceu? Explicando de uma forma bem, né, simples, clara e objetiva. O que aconteceu? Elias era um profeta ali do Reino do Norte, né, do Reino de Israel. Depois, né, eu já expliquei isso em outros vídeos, que teve uma separação do Reino do Sul e o Reino do Norte, né, Judá e o resto de Israel. Ele profetizava ali no Reino do Norte. O que acontece? Durante a perseguição de Acasias, Deus, né, transportou Elias para o Reino do Sul, uma região mais segura, e deixou ele ali, seguro contra a perseguição de Acasias. E ali ele permaneceu até a sua morte física. Tá? Durante esse tempo que ele foi depois, né, que ele foi transportado para o Reino do Sul, ele continuou profetizando, tanto que ele enviou uma carta para um rei, né, que reinou depois do arrebatamento, depois, né, do suposto arrebatamento, que era Jeorão. Ele enviou uma carta
fazendo profecias contra o reinado também de Jeorão, que não seguiu o caminho de Josafá, o seu pai. E é tanto que ele enviou essa carta e a profecia se cumpriu, né? Depois, aqui eu coloquei em observação que a profecia se cumpriu. Então, essa história de que Elias apareceu no Monte Santo, na Transfiguração, porque ele foi arrebatado de corpo e alma, isso é uma heresia, uma falácia, né? É um sofisma, isso é um embuste protestante. Isso não existe. Eu vou explicar um pouco mais para frente aqui que um corpo físico, né, um corpo material, carne e sangue não entra no reino dos céus. São Paulo escreveu isso. Mas aí, continuando aqui, né, continuando, o apologista protestante ele escreve assim: se realmente foi o espírito de Moisés que apareceu no Monte Santo, isso pouco se distinguiria de uma sessão espírita, de uma comunicação dos vivos com os mortos, o que Deus expressamente proíbe em todas as escrituras. E eu vou citar aqui que ele proíbe, eu vou citar Levíticos 20, nos versículos 6 e 7, onde Moisés escreveu aqui: aquele que recorrer aos necromantes e aos adivinhos para se prostituir com eles, voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do meu povo. Tá, ok? Deus é totalmente contra a necromância, os necromantes. E o que, que seria, né, um necromante? Né? O que, que seria isso? Eu coloquei em observação suposta arte de adivinhar o futuro por meio do contato com os mortos. Esse animal esqueceu que Jesus Cristo era Deus. Aliás, Jesus é Deus, né? Estando ele aqui na terra, né, habitando entre nós, continuava sendo Deus. Ele era Deus, não tem comunicação ali, ele é Deus. Ele não está fazendo ali uma sessão espírita, tá? Tanto que ele diz: ninguém subiu aos céus senão aquele que desceu, né? O Filho do Homem que está nos céus. Ele diz isso lá no Evangelho de São João. Eu acho que aqui eu não me recordo exatamente do capítulo, do versículo, e exatamente como foi escrito, mas ele diz que ao mesmo tempo que ele estava na terra, ele estava no céu. Né? Jesus Cristo ele diz isso. Ele é Deus, ele é Deus. E ali ele não estava em momento algum consultando um morto para adivinhar o futuro, porque Jesus Cristo é Deus. Ele sabe o futuro, né? A profecia vem por parte dele. Não, ele não tem que consultar Moisés e Elias para receber uma profecia. Ele que estimula, né, o profeta, né? Ele que anima o profeta, ele, Jesus Cristo. Então, assim, o cara que escreveu isso aqui, o cara realmente, ele precisa se tratar, né? Ele sofre de uma enfermidade, ok? Precisa de sei lá, um psiquiatra, precisa tomar aqui uma tarja preta, um remédio forte, porque realmente não tem noção do que escreveu. Jesus Cristo praticando a necromância, praticando, né? Jesus Cristo consultando ali, né? Mortos para saber o futuro. Então, enfim, o cara não sabe nem o que escreveu. Tá? A transfiguração não tem nenhuma consulta ali. Né? Tanto que no texto diz que eles conversavam a respeito, né, daquilo que iria acontecer com Jesus Cristo, né, daquilo que iria acontecer com Jesus Cristo em Jerusalém. Em nenhum momento ele estava consultando uma profecia, consultando mortos para adivinhar algo no futuro, porque ele já sabia o que iria acontecer. Eles conversavam, Jesus Cristo conversava com Moisés e Elias. Tá? Então, realmente, isso aqui não. Eu só coloquei, eu nem iria refutar isso aqui, mas eu só coloquei mesmo porque, cara, mostrar uh, a inteligência, a sabedoria protestante. Essa é a sabedoria protestante. Ok? Continuando aqui, o protestante ele diz assim: alguns imortalistas perceberam isso e procuraram dar um retoque na argumentação, transferindo Moisés e Elias do monte para o céu. Aqui ele está falando sobre a visão do reino dos céus, tá?
Porque assim, é, vários teólogos e a igreja prega que aquilo, na verdade, foi a visão do reino dos céus. Quando houve a transfiguração, Jesus Cristo, né, mostrou a Pedro, Tiago e João uma visão celestial do reino dos céus. Tá ok? Então ele está falando que isso aqui é uma falácia, isso aqui nós inventamos para tentar justificar a imortalidade da alma, que ali não teve nada de visão celestial do reino dos céus. Continuando o que ele escreveu assim: para eles, o que aconteceu foi que os discípulos tiveram uma visão celestial de Jesus conversando com esses dois profetas no paraíso, onde estariam. Para corroborar este ponto de vista, se apegam ao capítulo anterior, onde Jesus diz que alguns dos que aqui se acham não experimentarão da morte, não experimentarão da morte, antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Pronto, é a prova de que Jesus estava no céu com Elias e Moisés. Né? Coloca aqui de uma forma irônica. E continua. O problema com essa tese é a expressão vindo em seu reino, que em todo o Novo Testamento sempre se refere à volta gloriosa de Jesus Cristo no fim dos tempos. E aí que ele citou vários, né, capítulos e versículos a respeito disso, mas, infelizmente, o cara não sabe exatamente que a volta e vinda de Cristo, aliás, ele sabe, né, tem um contexto diferente a respeito da vinda de Jesus Cristo, ou a volta de Jesus Cristo, na verdade, no fim dos tempos, e a vinda de Cristo com o seu reino tem coisa totalmente diferente. O reino de Cristo já existe, já existia naquele momento, né? Então, assim, realmente não precisa esperar uh, o fim dos tempos, né, para o reino de Cristo. O reino já existe. Tanto que ele fala, o meu, lá de frente, né, a Pilatos, ele diz, o meu reino não é deste mundo. O reino de Cristo já existe. Eu vou provar isto aqui, que o reino já existe e existia. Em Lucas 17, ali no capítulo 17, versículos 20 ao 25. É interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Olha só, o protestante ele quer tudo material, né? Mas olha o que Jesus Cristo diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ele disse naquele momento: o reino de Deus está entre vós. Olha só. Então, como nós vamos esperar ainda o reino de Deus no fim dos tempos? Né? E disse aos discípulos: dias virão. Preste atenção que Jesus Cristo sempre leva tudo para aquela geração. Tudo. Sempre quando ele vai falar a respeito, né, das coisas do reino, da tribulação, ele sempre leva tudo para aquela geração. E aí ele diz: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dirão: ei-lo aqui e ei-lo ali. Não vades, nem os sigais, né? Porque, como o relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Então ele está falando que a vinda deste reino, né, vem depois que o Filho do Homem iria ser reprovado por aquela geração. Eu vou mostrar aqui quando veio este reino, tá? E que o Monte Santo ali na Transfiguração foi sim a visão celestial deste reino, porque este reino já veio aqui. Preste atenção. Mateus 28, capítulo 28, versículo 18. Jesus Cristo diz, depois da ressurreição, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu
e na terra. Por que foi dado todo o poder no céu e na terra depois da ressurreição? Está mostrando ali a vinda do seu reino. Tá? A vinda do seu reino. O reino de Cristo é o quê? A igreja, o reino da igreja. Nós falamos da igreja peregrina, a militante aqui na terra, e a igreja celestial. Né? Este é o reino. Tá? A igreja celestial e a igreja peregrina aqui na terra. E para corroborar com tudo isso, São Pedro escreve a respeito disso na sua carta, a respeito da transfiguração e que ele viu ali o reino. Tanto que ele viu a majestade de Cristo ali. Né? Ele viu a majestade de Cristo. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 16 ao 18. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Aqui está Pedro falando, eu vou repetir, nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Ele recebeu quando, na magnífica glória, lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, a quem, né? Este é o meu filho amado, a quem eu tenho compracido, né? A quem eu me agrado, outras traduções. E o mais importante, e ouvimos esta voz dirigida do céu. E vimos, olha só, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Pedro aqui falando que viu a majestade de Jesus Cristo quando eles estavam lá no Monte Santo. E este, né, apologista protestante diz que não, que ali eles não viram nada, que ali não tinha nada de visão celestial, né? Que isso aí é uma fábula, uma tradição católica, e os hebreus também nem acreditavam nisso. Mas não, tá? O que aconteceu ali foi exatamente a visão celestial do reino, né, de Jesus Cristo, do reino dos céus, tá ok? E este reino já existe, não é no fim dos tempos, não será no fim dos tempos, já existe agora e já existia lá no tempo dos apóstolos. Então, realmente, falta muita Bíblia Sagrada para esses protestantes. Eles não leem a Bíblia. Eles não leem a Bíblia. E se leem, né, realmente não entendem. Está aqui, explicado. O engraçado é que, como eu costumo dizer, não precisa fazer uma exegese em cima disso, não. A Bíblia Sagrada explica o texto. Está aqui explicado. E continuando, ele diz assim: aí chega o sofisma protestante. Ele vai falar assim, ó: também seria de se esperar que houvesse mais gente no céu do que apenas Moisés e Elias. Né? Caso eles estivessem tendo uma visão do céu, novamente protestante querendo limitar Jesus Cristo segundo a mente humana, né? Querendo que Jesus Cristo seja aquilo, né, que eles pregam. Cara, Jesus Cristo mostra aquilo que ele quer e bem entende. Né? Então, cara, ele definiu. Se Jesus Cristo ali, né, mostrou aos apóstolos uma visão celestial do reino dos céus, então eu digo que deveria estar ali outros justos, né? Deveriam estar ali outros justos, outros santos também. E se Jesus Cristo quis naquele momento mostrar apenas Moisés e Elias, segundo o protestante, não. Não, Jesus Cristo tem que, né, fazer aquilo, né, que os protestantes desejam. É impressionante. Então, enfim. Mas continuando, o protestante diz assim: mas essa conclusão, por mais lógica que seja, nos leva a uma conclusão inconveniente. A ressurreição de Moisés. Aí pronto. Olha só, aí acabou com tudo. A ressurreição de Moisés. Então, enfim. Segundo ele, Moisés ressuscitou. Primeiro, né, ele falou que Elias foi arrebatado
para o céu, né? E tá lá no reino dos céus, ou sei lá, na morada dos mortos, mas ele foi arrebatado de corpo e alma ali, com o seu corpo físico, material, seu corpo ali de carne e sangue, que eu provei que não, né? Depois do arrebatamento, Elias envia uma carta ao rei de Judá, do reino do sul, né? Enfim, mas eu vou provar que mesmo que, só para você ter uma ideia, mesmo que Elias tivesse sido arrebatado mesmo para o reino dos céus ou para o seio de Abraão, ele não teria ido com o seu corpo físico. Jamais teria acontecido isso. Tá? Eu vou provar isso. Jamais ele teria que ter passado por uma morte ali, uma morte instantânea, no mínimo ali, uma morte instantânea e ter ressuscitado, talvez, ali com o seu corpo glorioso. O que também o Novo Testamento nega isso. Né? Mas vamos lá. Ele fala assim: a ressurreição de Moisés. Se Moisés morreu, como a Bíblia diz, ele cita aqui, né, o capítulo e o versículo, e se ele estava fisicamente no monte, como a Bíblia diz, a conclusão inevitável é que ele passou por algum tipo de ressurreição física. E aí ele vai citar, preste atenção, aí ele vai citar, assim como outros personagens bíblicos, tais como o filho da Sunamita, né, lá em 2 Reis, no capítulo 4, e Lázaro, que ressuscitou também. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Mas, como eu falei, isso é uma reanimação corporal e não a ressurreição gloriosa. Existem dois tipos, né? Dois tipos a respeito da ressurreição, tá? São dois conceitos diferentes. Tá? Eu vou explicar aqui. O que acontece? Lázaro, né, e o filho da Sunamita, eles morreram depois. Tá ok? Isso não foi uma ressurreição gloriosa, gente. Isso não foi ressurreição gloriosa. Eles morreram, eles ressuscitaram, foram reanimados e voltaram a morrer. E eles não foram arrebatados. Eles não poderiam, nem poderiam ser, né, arrebatados para o reino, ou, sei lá, a morada dos mortos, com o corpo físico deles, de carne e sangue. Tá ok? Eu vou explicar aqui agora, usando a Bíblia, a diferença. Todo mundo sabe que Lázaro, por exemplo, ele ressuscitou, teve a ressurreição de Lázaro, que foi uma reanimação corporal, e a Bíblia diz que ele voltou a morrer depois, tá ok? O que acontece? A ressurreição de Cristo, tá? A ressurreição de Cristo não foi uma reanimação corporal, não foi a ressurreição que Lázaro recebeu, tá ok? E mesmo que Moisés tivesse ressuscitado, né, ou sido reanimado, assim como Lázaro, jamais ele poderia ter sido arrebatado com esse corpo de carne e sangue. São Paulo escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, ele diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Aqui eu peguei a tradução protestante, tá? Mas é a primícia dos que morreram, tá ok? Enfim, ele foi o primeiro que ressuscitou. Aí você vai falar assim: não, mas então Lázaro ressuscitou antes. Então, Paulo aqui escreveu algo que contradiz o Evangelho, né? Porque o Evangelho diz que Lázaro ressuscitou antes. Não, São Paulo explica que ele está falando de um outro tipo de ressurreição, né? Uh, ele, tanto que ele mesmo coloca assim, ó, mas alguém dirá, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15 ainda, no versículo 35, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Ele está falando que é um outro tipo de ressurreição. E ele vai explicar ainda no mesmo texto. 1 Coríntios, no capítulo 15, do 40 ao 47, ele diz assim: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos, assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará a incorrupção. Olha só, quando você morre, você é enterrado
com o seu corpo corruptível, aqui, esse corpo que vai, né, desaparecer. Esse corpo aqui, né, que vai realmente ser tragado pela terra, como diz, né, os antigos. Então, semeia-se o corpo, né, em corrupção, tá ok? E ressuscitará o corpo em incorrupção. Semeia-se em infâmia e ressuscitará em glória. Então, a ressurreição de Cristo, ele está explicando que essa ressurreição no qual Cristo foi o primeiro, é a ressurreição em glória, com um corpo celestial. Ele vai explicar, o texto é muito grande, que eu coloquei, né, apenas uma parte para mostrar, né, que São Paulo está falando aqui que a ressurreição de Jesus Cristo não foi uma ressurreição igual a de Lázaro, que foi a reanimação corporal, né, e sim a ressurreição gloriosa, de um corpo glorioso celestial. Esse sim pode ser arrebatado, esse corpo. Então, se Moisés tivesse ressuscitado com seu corpo glorioso, aí sim o apologista protestante em questão estaria correto, né? A argumentação sim estaria correta, porque com este corpo glorioso, Moisés poderia sim estar lá no reino dos céus. O mesmo é, aconteceria com Elias, se ele tivesse morrido, né, ou tivesse passado por algum tipo de transformação do seu corpo físico, material, para um corpo glorioso, sim, ele poderia estar ressuscitado lá no reino dos céus, mas São Paulo nega isso, porque ele diz que Jesus Cristo foi o primeiro. Então, nem Moisés e nem Elias, nenhum dos dois poderiam ter passado por esse tipo de ressurreição. Nenhum dos dois poderiam, né? Eles poderiam sim, né, ter passado pela mesma ressurreição de Lázaro, que foi uma reanimação corporal. Mas esse tipo de ressurreição jamais esse tipo de ressurreição jamais permitiria que Moisés ou Elias entrassem no reino dos céus, porque este corpo é um corpo material de carne e sangue. E eu vou mostrar que Paulo nega isso. São Paulo ele nega isso. Então aqui eu mostrei, tá? Refutando aqui a argumentação, né, de que a argumentação é que Elias foi arrebatado de corpo e alma e Moisés passou por uma suposta ressurreição física. E por isso que os dois poderiam estar ali junto com Cristo no momento da transfiguração. Mas como eu falei, Elias realmente ele morreu, cara. Elias foi apenas transportado de um lugar para o outro. Ele continuou aqui na terra. E Moisés aqui não poderia ter ressuscitado antes de Jesus Cristo da forma com que Jesus Cristo ressuscitou. Mas e se ele tivesse ressuscitado, né? Com seu corpo físico? É uma argumentação aqui do protestante. Olha só, ele vai até usar o Novo Testamento aqui, dizendo que Moisés passou por uma ressurreição. Eu não sei onde ele encontrou isso. Ele diz assim, ó, um texto que corrobora esse pensamento se encontra em Judas 9, que diz, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Judas 9. Aqui vemos que o diabo lutava com Miguel pelo corpo de Moisés. Mas por que o diabo se preocuparia a este ponto por um simples cadáver? Se a alma de Moisés já estava no céu, brigar pelo seu corpo não adiantaria muita coisa. Tá ok? Então ele usou essa argumentação de que, segundo esse texto aqui de Judas 9, onde diz que houve a disputa do diabo com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés, diz que Moisés ressuscitou. Aqui não diz nada que Moisés ressuscitou, apenas que o arcanjo Miguel não deixou que que o diabo, né, profanasse o corpo de Moisés. O texto só diz isso, não diz nada que Moisés ressuscitou. Nem com seu corpo material e muito menos com um corpo glorioso, que São Paulo diz que esse Jesus Cristo foi o primeiro, antes dele ninguém. Aí a resposta é o seguinte: primeiro, porque os hebreus não eram retardados, né? Eles cuidavam dos corpos daqueles que faleceram, tá ok?
Eu vou até mostrar aqui que em 2 Reis, no capítulo 23, versículos 17 e 18, é muito importante porque os hebreus, né, eles cuidavam dos corpos dos falecidos, daqueles que morreram. Eles não permitiam que este corpo fosse profanado. Eles não permitiam isso. Preste atenção. Então o rei, né, naquele momento, o rei indagou, né? O rei naquele momento, deixa eu explicar aqui, deu um surto psicótico no rei, né? Esqueci o nome agora do rei aqui, eu não sei nem citar no texto, é Josias, na verdade. O rei deu um surto psicótico lá, e ele começou a quebrar todos os monumentos ali que, né, representavam deuses pagãos. Tá certo, ele tinha um propósito que era acabar com a idolatria lá em Israel, mas ele começou ali quebrar todos os monumentos, tá ok? E aí entra nesse texto aqui. Então o rei indagou: que monumento é este que vejo? Ele encontrou um monumento ali, né? Um monumento que era a imagem ali de uma pessoa. E os homens da cidade lhe contaram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e profetizou tudo quanto acabas de realizar contra este altar de Betel. Então Josias, que era o rei, ordenou: deixe-o como está. Ninguém toque em seus ossos. E os homens da cidade deixaram os seus ossos como estavam, juntamente com os dos profetas que tinha vindo de Samaria. Tá, okay? Então, assim, se você pegar, né, toda a Bíblia Sagrada, você vai ver o cuidado que os hebreus tiveram com o corpo, por exemplo, de José no Egito. Né, eles guardaram o corpo de José, os corpos de Abraão, Sara, e entre tantos outros, né, personagens bíblicos. E o porquê então do texto ali de Judas falando sobre a disputa, né, do corpo ali do arcanjo, do corpo de Moisés, a disputa, né, entre o arcanjo Miguel e o diabo? É uma referência contra a profanação, né, contra e também mostrar os cuidados que nós temos que ter com os corpos daqueles que faleceram, tá ok? Ninguém sabe exatamente de onde o Judas tirou esse texto. Isso vem de uma tradição oral, na verdade, tá ok? Mas ele mostra exatamente aqui, né, que houve essa disputa ali por causa porque o diabo ali queria ali profanar, né, o corpo de Moisés, queria profanar o corpo físico de Moisés. E nós sabemos que o corpo é templo do Espírito Santo, tá? Não podemos profanar o nosso próprio templo. Por isso que houve essa disputa, tá ok? Mas ele continua, ele não para, velho. O protestante ele não para, ele diz assim: mas se Satanás e Miguel não lutavam pelo corpo de Moisés, pela adoração do corpo, porque ele inventou na cabeça dele uma ideia de que o diabo queria o corpo de Moisés, queria, né, pegar o corpo de Moisés para que os hebreus prestassem culto de adoração divina ao corpo de Moisés. Gente, não existe isso em texto nenhum na Bíblia Sagrada, muito menos no texto ali que ele citou de Judas no capítulo 9. Tá, mas vou continuar o texto aqui. Tanto que eu nem coloquei isso, né, essa parte do texto para fazer uma refutação, porque realmente, cara, isso é doideira, doideira, doideira total do nosso amigo aí. Mas se Satanás e Miguel não lutavam pelo corpo de Moisés, pela adoração do corpo, não sei de onde ele está tirando isso, pelo que lutavam? Simplesmente porque Satanás queria profanar o corpo de Moisés, que era um templo do Espírito Santo. Ok? Ele queria fazer isso e o arcanjo Miguel não deixou que isso acontecesse. O que lança muita luz sobre isso é o próprio livro de onde Judas tirou essa citação, um apócrifo chamado Assunção de Moisés. Esse livro aqui, na verdade, eu nunca vi. Realmente falam sobre este livro da Assunção de Moisés, né? Há muito tempo se fala desse livro, mas eu nunca vi. Isso aí vem de uma tradição oral, na verdade. Não tem livro sobre a Assunção de Moisés exatamente. Alguns hebreus acreditavam na Assunção de Moisés? Teoricamente, sim. Mas isso não era uma regra entre os hebreus, tá ok? Então não existe um livro falando de Assunção de Moisés. Eu nunca vi esse livro,
tá ok? Nem sei se existe esse livro, se existir também, mas na verdade, o que os hebreus acreditavam é que Moisés morreu, foi enterrado, houve essa disputa pelo corpo de Moisés por causa que o demônio queria profanar ali o corpo de Moisés, mas não se fala nada a respeito que Moisés ressuscitou e, né, houve essa assunção de Moisés. Não diz nada isso. As escrituras, né? As escrituras não dizem nada. Realmente eu não conheço este livro, citam esse livro, mas eu nunca vi, tá ok? Então, o que se sabe é que Moisés morreu e foi enterrado e não participou de nenhum tipo de ressurreição, nem a reanimação corporal como a de Lázaro, e muito menos a ressurreição gloriosa, no qual Jesus Cristo foi o primeiro. Tá? Se ele teve essa ressurreição gloriosa, ele só poderia entrar, né, no reino dos céus com um corpo, se esse corpo fosse glorioso, né? Se realmente existiu essa ressurreição gloriosa, então a Bíblia Sagrada, realmente o Novo Testamento está contrariando o Antigo Testamento. Essa é a questão. Mas eu pergunto, cadê o livro? Né? Cadê esse livro? Porque eu nunca vi. Para terminar aqui, ele diz assim: não é preciso assumir que Moisés ressuscitou da mesma forma que Cristo. Ele caiu na realidade. Ele falou, pô, peraí, Jesus Cristo ressuscitou, mas foi com um corpo glorioso, né? Aí ele diz assim, isto é, uma ressurreição para não morrer mais, né? A ressurreição de Cristo foi a ressurreição gloriosa, uma ressurreição que ele não iria morrer de novo. Mas ele usa como argumento assim, ó, basta que ele tenha passado por uma ressurreição temporária como outros personagens, esses outros personagens, no qual ele citou o filho da Sunamita e Lázaro, por exemplo, que não comprometem o fato de Jesus Cristo ser o primeiro. Compromete sim, compromete, cara. Porque a ressurreição de Lázaro e do filho da Sunamita foi uma reanimação corporal. Eles ressuscitaram com o seu corpo material, físico, de carne, né, e sangue. Então, se Moisés tivesse passado por algum tipo de ressurreição, e essa ressurreição fosse a mesma de Lázaro, a mesma do filho da Sunamita, jamais ele iria entrar no reino dos céus, ou seja lá, sei lá, no que ele acredita, no seio de Abraão, na morada dos mortos, jamais ele iria entrar com este corpo físico, de carne e sangue, um corpo material. São Paulo, lá no mesmo texto, São Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 50, agora ele diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção nem a corrupção herdar a incorrupção. São Paulo escrevendo isso aqui, gente. Então ele está dizendo, exatamente explicando que o corpo que vai, né, ser arrebatado para o reino dos céus é um corpo glorioso, celestial, e não este corpo físico, material de carne e sangue. Ele diz aqui, ó, que nem a carne e sangue pode entrar no reino de Deus. Então, se Moisés participou de alguma ressurreição igual a de Lázaro, jamais ele iria entrar no reino dos céus com este corpo, tá? Então não tem justificativa. Moisés apareceu ali na transfiguração, ele não estava com o seu corpo material, físico, de carne e sangue. E também não poderia estar com o seu corpo glorioso, porque este corpo glorioso, Jesus Cristo foi o primeiro nesse tipo de ressurreição e Moisés viveu antes de Jesus Cristo. Tá? E aí ele vai usar como argumento também o arrebatamento lá em 1 Tessalonicenses. Mas é interessante ali que, olha, preste atenção que São Paulo não erra. Ele vai falar sobre o arrebatamento. Né? Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Ó, os que no dia da vinda de Cristo, do retorno de Cristo, e agora eu estou falando do fim dos tempos, tá? Os que estão vivos não precederão os mortos. Ou seja, tem alguma coisa aí com os mortos antes. Ele vai explicar. Porque ele está falando sobre arrebatamento aqui, gente.
Quando for dado sinal à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Antes do arrebatamento, esse arrebatamento no qual todos irão passar, né, com corpos gloriosos, tá? Aqueles que estão vivos aqui, aqueles que estão vivos, eles não irão, né, participar do arrebatamento com este corpo físico material. Eu vou explicar. Preste atenção de novo, falando do arrebatamento. Nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Quando for dado sinal, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda aqui, né, na terra, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos, sobre as nuvens. O que acontece? São Paulo está falando aqui que os que estão vivos, né, não irão, né, participar do arrebatamento antes da ressurreição dos mortos, antes da ressurreição dos mortos. Mas é muito interessante ele falando aqui, porque ele diz assim, ó, ainda voltando ao texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 35, ele diz, né, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? E aí, no mesmo texto, ele vai falar assim, a ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará o corpo em incorrupção. Semeia-se a infâmia e ressuscitará a glória, ressuscitará em glória. Ou seja, essa ressurreição, né, que Paulo está falando aqui, que São Paulo está falando, né, é a ressurreição gloriosa, que São Paulo também fala em 1 Coríntios, no que eu já li. E ele vai falar também em 1 Coríntios, tá? Ele vai falar em 1 Coríntios exatamente que aqueles que estão vivos no dia desta ressurreição gloriosa, daqueles que morreram, irão passar por uma transformação. Ele vai falar no mesmo texto aqui. Eu acabei não pegando o texto, mas o ouvinte pode acompanhar lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Né? Leia todo o texto que ele vai falar. E aqueles que estão vivos, no dia da ressurreição dos mortos, dessa ressurreição gloriosa, esses que estão vivos irão passar por uma transformação. E no piscar de olho, este corpo material vai deixar de existir e esse corpo vai ser transformado em um corpo glorioso, para que também aqueles que estão vivos, né, participem do arrebatamento junto com aqueles que morreram, ok? Então, assim, meus caros, né, ouvintes, né, principalmente os católicos, tem muitos protestantes que acompanham o canal também. Essa teoria de que Moisés ressuscitou antes de Jesus Cristo e de que Elias não morreu, que ele foi arrebatado de corpo e alma, né, com seu corpo material e físico, de carne e sangue, e Moisés também ressuscitou com o seu corpo de carne e sangue, e os dois foram arrebatados, né, para o reino dos céus, e por este motivo, eles estavam com Jesus Cristo no momento da transfiguração. Isso não passa de um embuste, tá? De um sofisma. Isso não, na verdade, isso não passa de de uma falácia, de uma pataquada. Moisés morreu e foi enterrado. Moisés morreu e foi enterrado, ok? E realmente a alma dele foi para o reino dos céus. O mesmo aconteceu com Elias. Elias, ele foi transportado de um reino para o outro, viveu ali no reino de Judá até morrer, e depois que ele morreu, a sua alma foi para o reino dos céus. Os dois praticaram a justiça, e os dois são santos, homens justos, ok? Por isso que apareceram com Jesus Cristo no momento da transfiguração, e por isso que Pedro, Tiago e João puderam ver ali Moisés e Elias junto de Jesus Cristo. Ali, junto com Jesus Cristo, né,
ah, estava a alma de Moisés, estava a alma de Elias. Os dois irão participar ainda da ressurreição dos mortos, né? Para que ressuscitem com seus corpos, mas com seus corpos gloriosos, tá? Com um corpo glorioso e não com o seu corpo de carne e sangue, tá ok? Os dois irão participar ainda desta ressurreição que São Paulo cita aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15. Os que estão vivos, né, os que estiverem vivos no dia dessa ressurreição, passarão por uma transformação corporal em um piscar de olho. Tá lá no texto, eu não peguei aqui, que eu fiz um, né, correndo, né, o PDF aqui acabei não pegando o texto, mas quem quiser, né, pode acompanhar o texto. São Paulo diz que os que estarão vivos passarão por essa transformação corporal. Então assim eu termino mais um vídeo refutando mais uma vez a respeito da mortalidade da alma, tá ok? Moisés e Elias apareceram sim lá na transfiguração, foi a alma de Moisés e a alma de Elias. Corpo físico, material, de carne e sangue não entra no reino dos céus, tá ok? O único corpo que pode entrar no reino dos céus é o corpo glorioso, e esse Jesus Cristo foi o primeiro. Depois de Jesus Cristo, aí a gente conversa. Aí é uma outra história. Mas antes de Jesus Cristo, ninguém. A ressurreição de Lázaro, né, e outros personagens bíblicos foi a reanimação corporal do seu próprio corpo físico. Tá? Eles morreram de novo. Se Moisés tivesse ressuscitado desta forma, ele iria morrer novamente. Tá, okay? Não iria para o reino dos céus. Assim eu termino mais um vídeo, mais uma refutação. Espero, né, que este vídeo seja proveitoso para todos os católicos, principalmente para a Santa Igreja. Mando um abraço aqui novamente para o meu grande amigo Padre José Carlos de Carvalho. Deem o like, se inscrevam no canal, divulguem o canal. Quem puder, né, contribuir com o apoio, se agradeço de coração. Quem não puder, agradeço da mesma forma. Paz bem a todos. Amém.